Caros estudantes, vocês que acompanham o nosso canal aqui, o canal Conversando sobre História, sejam muito bem-vindos, desejamos a todos uma boa noite, e o nosso tema de hoje é um tema importante, mas mais do que importante, é um tema necessário. Nós vamos falar hoje aqui no canal sobre política indigenista no Brasil do século XIX, e para isso nós convidamos o pesquisador, o estudioso da questão indígena, Márcio André Braga. O Márcio ele é graduado em História, né, e mestre em História também pela Universidade do Rio dos Sinos, Universidade Jesuíta, e o Márcio ele tem um trabalho intitulado Os Selvagens da Província, Índios Brancos e a Política Indigenista no Rio Grande do Sul entre 1834 e 1868, e também, né, tem um artigo que nós estamos utilizando para a nossa conversa de hoje, intitulado Identidade Étnica e os Índios no Brasil. Então, nós vamos deixar esse material disponibilizado aqui embaixo, né, nos links aqui, você pode acompanhar depois, porque, como eu digo, essa temática ela é necessária, continua muito atual. Eu sempre digo, né, que a gente conhece mais sobre a história da Grécia e da Roma Antiga do que dos nossos povos indígenas aqui do Brasil. E o Márcio, além disso tudo, ele é um querido colega, foi meu colega de mestrado, tive a honra aí de ser colega do Márcio e acompanhei a banca do Márcio, foi uma banca de peso, né, Márcio? Tinha lá a professora Heloísa Reichel, que era orientadora, o padre Inácio Schmitz, né, grande arqueólogo, que continua pesquisando até os dias de hoje, e o nosso saudoso John Monteiro, o John Monteiro aí, que nos faz muita falta hoje em dia, que gostou muito do trabalho do Márcio. Então, assim, já agradecendo ao Márcio por nos oportunizar essa conversa, eu já vou engatilhar duas perguntas aqui. Eu peço que o Márcio inicialmente faça uma apresentação do seu trabalho, uma síntese, e nos fale um pouco, Márcio, porque hoje em dia, entre os estudantes aí, os pesquisadores da temática indígena, existe uma certa discussão, não chega a ser uma polêmica, sobre a terminologia, né, o termo índio, né, afinal de contas, devemos usar o termo índio ou não devemos? Então, alguns pesquisadores acreditam que não se deveria usar esse termo porque ele é um termo trazido pelos colonizadores. Outros pesquisadores, por exemplo, como o Mércio Pereira Gomes, que eu gosto muito, ele diz que sim, é um termo consagrado, então a gente não pode abrir mão dessa terminologia. Então, eu gostaria que o Márcio nos falasse um pouco, e já fazendo esses agradecimentos, essa apresentação, te passo a palavra, Márcio. Boa noite, Carlos. Boa noite, estudantes. Bom, como o Carlos comentou, nos conhecemos desde a época do mestrado. A minha dissertação, que aborda mais diretamente o tema no século XIX, que estaremos falando essa noite, ela tem três tomos específicos. Um apresenta o contexto do século XIX em si no Brasil, o próprio contexto de dispersão da população, de ocupação de terras, de disputas territoriais, e que, no fim das contas, alavanca as discussões em torno da população indígena na época. Projeto do governo de avanço, das fronteiras de migração, etc. O segundo tomo dela, a segunda etapa dela, discute especificamente a elaboração da legislação. Então, embora eu me concentre no século XIX, eu já venho trazendo toda uma discussão desde lá da percepção do indígena do século XVI, da construção ou desconstrução da imagem do índio, da tentativa de assimilação por parte da coroa portuguesa, das tentativas de assimilação por parte do Império, até chegar ali nas legislações de meados do século XIX, que vão formatar efetivamente a ocupação das terras indígenas. No último tomo, aí eu me concentro especificamente no Rio Grande do Sul e trabalho com os relatórios, especificamente, dos diretores de aldeamentos na época,
desenvolvendo um processo de análise de conteúdo sobre esses materiais, relatórios e correspondência, tá? Enfim, é mais ou menos isso que se encontra no corpo da dissertação. Só para fazer um comentário, de repente pode facilitar um pouco o acesso, essa dissertação depois virou um livro chamado Gentios e a Catequese, acabou tendo uma alteração de título aí por questões editoriais. Tá? Mas, enfim, o texto fundamental dele é o mesmo. Tá? Sobre o termo índio, a gente acaba oscilando nas discussões atuais, nas discussões que, como tu apresentaste, tem duas frentes muito delimitadas, em algumas questões de ordem relativamente ideológicas e políticas, e algumas questões pragmáticas e jurídicas, eu diria. O termo índio foi cunhado a partir de um erro de navegação, né? É quase um daqueles aquelas pequenas historietas da história, né? O Colombo se perde na distância que ele calcula de ter chegado às Índias, encontra um território, encontra pessoas e acha que está falando com os índios, que para ele naquele momento eram os indianos. O termo acaba se tornando de senso geral, de senso comum, e passa a ser historicamente utilizado. A percepção de dominação a partir do termo acaba trazendo a conotação de que chamar os índios de índios estaria legitimando a dominação europeia sobre o continente americano, e isso pejoraria ainda mais a imagem já degradada das populações indígenas. Olha, uma vez eu fiz uma brincadeira na sala de aula que acaba chegando nesse sentido. Quando a gente olha para uma cadeira azul, a gente sabe que ela é azul. Se todo mundo está enxergando o mesmo azul, fica difícil de saber. É mais ou menos a questão. O termo índio, ele se refere a todo um longo período histórico de mais de 500 anos de contato entre europeus e indígenas, descendentes de europeus e indígenas, população que se formou no Brasil indígena. Ele traz a carga e a memória da dominação europeia, sim, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer o segundo bloco dessa discussão. A partir da Constituição de 88, é a primeira vez em que a gente ouve falar de uma legitimação do indigenato, ou seja, uma série de direitos atribuídos aos indígenas pelo fato de eles serem índios. Então, internamente, dentro do grupo étnico, você tem uma série de divisões baseadas em troncos linguísticos e em elementos culturais de identidade. Então, ali você vai ter guaranis, xoclens, chavantes, caigangues, xerentes, e, enfim, são mais de 200 grupos linguísticos. Mas esses grupos linguísticos têm direitos atribuídos pelo fato de eles serem índios. Então, pragmaticamente, juridicamente falando, constitucionalmente falando, os próprios índios utilizam o termo porque isso lhes garante direitos. E depois do mestrado, eu tive algum tempo trabalhando em campo, junto a agentes da FUNAI, junto a aldeamentos na região do Mato Grosso e do Parque do Xingu. E, Carlos, é muito complicado você apagar da discussão o termo indígena. Seria necessário redirigir ele nacionalmente, tanto no campo da discussão antropológica, histórica, sociológica, quanto da discussão jurídica. Então, os próprios índios usam o termo nas suas relações com o Estado, com os setores jurídicos, com a FUNAI, etc. Não vejo muito o porquê apagá-lo nesse sentido. Márcio, é muito pertinente a tua colocação. Eu estudo essa temática há pouco tempo, faz 5 anos que eu me deparo com ela, né? E em outras conversas contigo aí eu mencionei como que eu cheguei nessa temática. Eu estudo há muitos anos a questão da imigração para o sul do Brasil, diferentes grupos imigratórios, e eu estou agora aqui em Santa Catarina, numa região de imigração alemã. Era uma colônia privada aqui, onde é hoje o município de Ibirama, e aqui teve muitos conflitos com os Xocleng, né, que hoje vivem aí uma ascensão. São grupos que
que produzem muito conhecimento, que produzem a sua própria história, né? Inclusive, eles não utilizam esse nome Xokleng, eles se chamam de Laclanhô aqui, e nós temos uma das primeiras reservas do Brasil, a terra indígena Ibirama, né? Aliás, eles não gostam desse termo reserva, né? Isso aí parece até um zoológico, né? A terra indígena Ibirama, que era o posto do SPI, o posto Duque de Caxias, né? Mas isso é uma outra história, mas assim que eu cheguei nessa temática, e aí eu me deparei com essa discussão sobre o termo índio, né? Que tu nos coloca muito bem aí, que não devemos abrir mão desse conceito consagrado, inclusive do ponto de vista jurídico. Mas aí, Márcio, no teu artigo ali, Identidade Étnica e os Índios no Brasil, tu faz uma série de apontamentos ali, e tu fala em apagamento da identidade indígena no Rio Grande do Sul, ainda que tu relative esse apagamento, né? A partir da ação catequizadora. E aí eu tenho uma questão aqui que às vezes a gente confunde, que não é o teu caso, que é assim, os indígenas, né, que pertencem a uma determinada crença religiosa, uma prática de religiosidade, muitas vezes eles não abrem mão da sua identidade por adotar uma outra religião. Por exemplo, vou falar dos índios aqui, dos indígenas que eu conheço aqui de Santa Catarina. Muitos são evangélicos, aderiram à crença e às neopentecostais evangélicas, né? Os índios crentes, até tem produções sobre isso, a partir da década de 50. E na terra indígena, que se eu não me engano, tem 8 igrejas evangélicas das mais diferentes matrizes, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não deixam de ser índios. Agora, por outro lado, tu mostra no teu artigo como a cultura ela vai sendo desconstruída ou sendo transformada a partir dessa ação religiosa, dessa ação catequizadora, como tu bem menciona no artigo ali. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse movimento que envolve tanto identidade étnica quanto desconstrução cultural. Bom, a discussão pela qual eu transito no artigo está ligada ao próprio projeto do Império no século XIX, e que foi herdado, na verdade, ainda na coroa portuguesa. A ideia de que o indígena fosse assimilado e, para usar um termo da época, se tornasse um servo leal e útil da coroa. Como naquele período era tradicional que quem trabalhasse com os mecanismos de ensino, com os dispositivos de ensino como um todo, desde o letramento básico até a produção de conhecimento, até o resguardo de conhecimento, em geral eram membros ligados à Igreja Católica, o princípio de assimilação foi aplicado no Brasil via catolicismo também. Então, a sequência de doutrinamento passava pela ideia de cristianizar, batizar e civilizar. E essa missão entregue, então, aos católicos, na figura do missionário. Os mais famosos da nossa região sul aqui, os jesuítas, né? E os seus herdeiros posteriores. Mas nós também temos ações de antonianos, mais recentemente, mais perto do fim do século XIX, ações de capuchinhos, a própria legislação do século XIX que regulava essa relação entre índios e brancos no território chamava-se Regulamento das Missões, porque a ideia é que essas missões fossem transformar o índio num indivíduo civilizado. Então, a ideia de catequização para a civilização foi muito intensamente aplicada em todo o Brasil, mais focadamente no século XIX e no Rio Grande do Sul, exatamente no ponto que ela se liga às tuas pesquisas, Carlos. Porque, na verdade, essa ação civilizatória, principalmente no norte do estado do Rio Grande do Sul, divisa com a região aí de Santa Catarina, a ideia era usar as missões, as reduções de indígenas,
para que eles deixassem o território e isso se tornasse um espaço ocupável pelas levas migratórias de europeus. Primeiro alemães, depois franceses, depois poloneses, italianos e assim sucessivamente. E isso, essa intenção fica muito clara quando você ouve falar de embates aqui no Rio Grande do Sul entre imigrantes e índios, você ouve falar de embates entre alemães e índios. Quando o italiano chega aqui na Serra Gaúcha, embora o termo é muito criticado, mas ele pedagogicamente explica a situação, realmente é um território vazio. Mas não porque ele estava vazio, porque ele foi esvaziado nessa ação catequizadora. E esses indígenas estavam concentrados no que hoje são os grandes aldeamentos do norte do estado, em Passo Fundo, no Pinheiro Torto, enfim, é uma lista de 45 locais na época, tá? Então, sim, durante o século XIX, principalmente, você tem muito esse discurso da ação de civilização via catequese. É uma circunstância diferente do que nós temos no século XX e na presença evangélica, que, como você mesmo destacou, hoje é massiva pelo país afora. Tá? A partir do Código Civil de 1916, o índio passa a ser categorizado como relativamente capaz. E dali para frente ele passa a ser tutelado diretamente pelo Estado, com a fundação da SPI, a ação do Marechal Cândido Rondon, e etc, etc, etc. E aí sucessivamente ao longo do século XX. Na metade do século XX, como era de se imaginar, com a expansão, na segunda metade do século XX, com a expansão das fronteiras agrícolas do país, começaram a chegar nas regiões mais afastadas, ou os que haviam ficado para trás da colonização do século XIX, as levas de migrantes e os assentamentos agrícolas de projetos governamentais. E isso levou para perto das aldeias que ainda não tinham contato contínuo com a civilização, todos os ditos padrões da civilização, entre os quais os religiosos, mas também os comerciais, os culturais, vestimenta, formatos de lazer, relações de trabalho, toda essa gama que forma o arcabouço cultural de uma sociedade foi levado para próximo das aldeias. Entretanto, é importante destacar um ponto da tua questão, porque senão pode criar uma imagem muito errônea de que a ideia de assimilação teria funcionado. Esse princípio da assimilação que veio herdado lá do século XVI e chegou para nós via século XIX, vinha da ideia de que se você fornecesse um desenvolvimento tecnológico e cultural para os indígenas, eles sairiam do que ali no início do século XX se chamou da infância da humanidade e com o tempo eles realmente se tornariam agricultores capitalizados inseridos no circuito comercial do país, antes do Império e depois da República. Esse processo não acontece assim. As discussões de identidade a partir dos anos 70 demonstram que os emblemas de identidade são expressões da identidade, mas efetivamente a autoatribuição e o reconhecimento por outros é que formam o grupo étnico. E isso não se apagou entre os indígenas. Então é muito comum a gente ver a população em geral ir visitar um aldeamento num ponto qualquer e chega lá e encontra os índios com roupas comerciais que você encontra em qualquer shopping center, com um celular na mão, assistindo a um programa do Discovery pela televisão, e aí você vê o discurso, não, mas eles não são mais índios. Olha aí, eles têm casa, têm televisão, têm celular. O celular, a casa, a televisão, o carro, a plantação inserida no circuito comercial, a alocação de terras em aldeamentos em regiões do norte do país ligadas à indústria de mineração, não apaga o ser indígena. Ela transforma os emblemas e esses emblemas ganham outros significados. Deixa eu fazer um relato bem curtinho, para mim é emblemático disso. Um dos últimos aldeamentos que eu atendi em parceria de pesquisa, antes de me concentrar no ensino municipal aqui, foi aqui no município de Estrela, aqui no Rio Grande do Sul. Era um aldeamento meio caigangue, meio guarani. Um aldeamento que estava em fase de reconhecimento e eles eram dirigidos por uma cacica chamada Maria. E isso foi já em 2009, então já bastante avançado tecnologicamente no planeta,
E ela tinha um celular daqueles Motorola de abrir, aqueles antigão que o pessoal chama de tijolola, que ela não usava para nada, mas ela caminhava para frente e para trás com aquele celular. Numa conversa com a Maria, eu acabei descobrindo que esse celular tinha sido dado pela FUNAI para o pai dela quando ele era cacique. E o celular assumiu, na verdade, o papel da antiga borduna, onde você tinha o cacique que exibia uma borduna bastante adornada, bastante enfeitada. No caso, ali em Estrela Maria, o símbolo do cacicado era portar aqui um celular que não tinha mais nem utilidade, porque as redes de ligação que o operavam já nem existiam mais. Mas ele é símbolo disso. A percepção de que o cacique tem um símbolo que demonstrava que ele era o cacique ainda existia. O que mudou foi só o objeto. E isso faz com que as estruturas culturais indígenas, aquelas que se propuseram de assimilação, de apagamento, e que o primeiro a coroa portuguesa, depois o Império Brasileiro, e o início da República tentaram apagar para transformar o índio no agricultor, inseriram muitas vezes o indígena no mercado agrícola, tanto como mão de obra quanto produtor direto, mas não apagaram os traços indígenas que você reconhece nas relações interpessoais, nas relações matrimoniais, nas relações políticas internas, nos cultos religiosos, muitas vezes híbridos que são levados por traços católicos, agora traços evangélicos, e mantêm traços das antigas religiões. Márcio, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, então já fazer um outro questionamento que aí foge um pouco da nossa discussão, mas assim, eu queria te perguntar, né, tu que é um estudioso dessa temática, por que em pleno século XXI ainda se tem essa visão de modo tão estigmatizado do indígena, né? Ou seja, o indígena é aquele lá, é o bom selvagem, né? Para usar uma linguagem rossoniana aqui, o indígena seria o bom selvagem, por um lado, né? Aquele que vive lá na mata, né? Um estereótipo muito grande. E esse desconhecimento tão grande que a gente vê, né? O índio é o bugre, o índio é um preguiçoso, o índio não sei o quê. Porque, assim, a nossa escola, ela avançou muito nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, a sociedade, de modo geral, ela vê o índio de modo bastante preconceituoso, mas, assim, por trás desse preconceito há muita ignorância, muito desconhecimento de quem é o indígena. A que tu atribui isso, Márcio? Bom, Carlos, nós temos vários fatores que se cruzam aí. Então, vamos trazer alguns dados e aí vamos a uma estrutura teórica que me parece explicá-los. Primeiro, nós estamos nesse momento de revisão da identidade do índio desde 1988, em que se percebeu que o índio não deixou de ser índio, que não tinha direito de ser índio. Mas é 1988. Antes de 88, você tem lá 400 e tantos anos de discurso de que o índio era indolente, preguiçoso, vagabundo e ladrão. E esse discurso ele vem fortemente arraigado na sociedade católica, capitalista e urbana brasileira. Quero destacar que eu não estou martelando só os católicos, mas não dá para deixar de constatar que nos meios religiosos, que foi quem fizeram aquele contato histórico que estávamos falando, essa informação se difundiu. E essa memória coletiva sobre o índio, ela está muito mais ligada à disputa de territórios do que a características funcionais mesmo do índio, ou características morfológicas, ou características de índole. A gente tem que se lembrar que esses imigrantes, esses descendentes de portugueses que avançaram as fronteiras agrícolas do Brasil, são os caras que enfrentaram o índio na disputa pela terra. E, claro, no seu próprio direito natural de defesa, o índio reagiu. Então, você está falando, na verdade, de um discurso pejorado que foi fortalecido por um conflito étnico que disputava a ocupação de território e possibilidades de ocupação desse território. Isso a gente vê nos inúmeros relatos que a gente tem de crianças sequestradas de casas de colonos, casas de colonos queimadas, e ao contrário também.
de frentes de colonização que avançaram em territórios indígenas, localizaram aldeias, queimaram, mataram, aprisionaram. Tem uma foto que eu recolhi no acervo da minha dissertação, acabaram fazendo parte do texto, mas ela é muito emblemática. Ela é de um cidadão chamado Antônio de Souza Machado, e que era um comandante de tropa de búzios que circulava essa região norte do Rio Grande do Sul até o Vale do Itajaí. E ele tinha uma prática de que ele queimava casas caigangues, que são aquela estrutura de casa subterrânea com teto de pau em cima. Então, ele queimava casas quando os índios saíam de dentro, ele matava os homens, aprisionava mulheres e crianças. E essas mulheres e crianças ele dava de presente para os amigos. Então, você imagina, você é um colono, falando alemão, talvez falando português com dificuldade, você recebe um índio desse de presente, e em vez de ele te servir, o que ele faz é tentar fugir, porque ele enxerga um inimigo. Esse conjunto de fatores reforça a identidade que foi divulgada do índio insolente, do índio preguiçoso, do índio ladrão, do índio selvagem. Por outro lado, nós também temos o nosso bom selvagem aqui, que foi criado pelo José de Alencar nos seus textos do Guarani, e que, comodamente, politicamente, de forma cômoda, ele é um selvagem morto. Porque o bom selvagem, com uma boa relação com a natureza, afinado com o meio ambiente, ele é aquele Guarani que foi morto pelos portugueses lá em 1500. E ele não está ali para resistir junto com o Tapuia, junto com o Caigangue, junto com o Xoclen, junto com o Carijó. Então, o Tapuia, o Xoclen e o Carijó, que são vulgarmente chamados de bugres, esse é o índio bravio, o índio selvagem, o índio ladrão. É claro que isso esbarra de novo na questão de identidade, porque vários dos elementos tidos como produtivos, socialmente desejáveis da sociedade capitalista, você não vai ver na sociedade indígena, o que não quer dizer que ela não esteja produzindo. Então, por exemplo, caigangues e xoclens, aí da região catarinense, eles são etnicamente muito próximos, são grupos que praticavam o que a gente chama de agricultura de coivaras. Chega numa região, se instala, abre roças, planta, permanece um tempo ali, e antes de sair desta região, um pequeno grupo se destaca, vai até a região que eles vão ocupar futuramente, já prepara as roças lá. Às vezes, inclusive, já plantava, desculpa, estamos falando do século XIX aqui, tá? Só que essa roça vai ser plantada no meio da floresta, e não vai ter alguém lá diariamente roçando e tirando os insos do meio da plantação. Então, esses imigrantes, esses colonos, tanto brasileiros como estrangeiros, que viam essas roças, enxergavam um terreno mal cuidado, a qual a semente foi lançada e não está tendo um cuidado diário desse terreno. Mas a plantação está ali. O produto dessa plantação vai abastecer a aldeia. É um formato diferente de produção. E aí nós caímos dentro da questão de identidade. Quando indígenas e colonos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, foram postos perto, os índios não foram absorvidos, não foram assimilados. Os diferentes se tornaram ainda mais diferentes e as diferenças se tornaram muito gritantes. Então, o discurso que nós temos é de que o índio é indolente, preguiçoso, vagabundo, porque ele não tem um formato de produção igual ao nosso. Na prática, isso não acontece. Na prática, ele tem um formato de produção que é exclusivo dele, que diz respeito ao formato tradicional como aquele grupo produz. Mas a sociedade em torno o enxerga assim, e muitas vezes toma ações baseadas nisso. Em 88, com o reconhecimento da cultura indígena, houve um aplacamento desse discurso, uma redução desse discurso, porque se percebeu que o índio, dentro do ordenamento, dentro da aldeia, ele tinha o direito de fazer as coisas como ele queria. Infelizmente, nos últimos anos, agora, na última década, e mais gritantemente nos momentos atuais, nós temos visto um reacender, um reinflamar do discurso anti-indígena no país. E com ele também a memória popular do índio selvagem, não o do José de Alencar, o daquele Tapuia, daquele Caigangue, daquele Xoclen que resistiu à imigração. E, infelizmente, aciona a memória popular. Aciona todo o discurso do índio caçado a laço, do índio caçado a cachorro, e assim sucessivamente.
Márcio, e muito bem lembrado essa questão do índio idealizado, né? Porque isso está muito forte no imaginário do povo brasileiro, vamos dizer assim, esse índio idealizado aí, que é um índio que na realidade não existe, ou como tu bem disse aí, é o índio que morto, né? Mas por outro lado também, né, Márcio, como tu também já nos apontou aí, a sociedade brasileira ela é muito preconceituosa. E isso não faz parte de um discurso político. Isso aqui basta a gente olhar as práticas sociais e a gente percebe o preconceito contra índios, contra negros, né? Agora vem se fortalecendo muito essa noção de racismo, porque o movimento negro, como é muito bem organizado, inclusive do ponto de vista da legislação, colocou essa pauta do racismo com muita força, com muita evidência, mas essa questão do racismo, ela diz respeito também ao índio, aos povos indígenas. Então é um preconceito amplo, preconceito contra pobre, homoafetivo, mulher, então, e o indígena está nesse contexto aí de minorias que são discriminadas e são atacadas, né? E infelizmente a gente está vendo, como tu falou, essa ascensão do discurso racista e anti-indígena aí no Brasil e sendo até estimulado pelo Estado, infelizmente. Márcio, mas ali a sociologia e a antropologia, elas possuem o termo, a noção de integração como algo positivo, né? No discurso antropológico, no discurso sociológico, a integração se daria assim, olha, tu pertence a uma sociedade, mas preserva a tua cultura. Só que no século XIX, esse termo integração, integrar o índio, ele não tem esse sentido, né? O índio seria integrado à sociedade nacional, no caso, ele seria transformado, como tu bem disse, em um trabalhador do campo, e até a gente sabe dos caboclos, e o Estado aí, falando de políticas indigenistas, ele usa exatamente a igreja para fazer essa integração. Como é que foi isso na prática, assim, tu que estudou as missões e as reduções, como é que se deu essa ação catequizadora? Você tem 3 momentos diferentes. Um deles delimitado geograficamente e 2 deles com princípios de operação diferentes. Então, vamos pelo começo, que quase não nos acerta aqui no Sul. As reduções territoriais portuguesas, elas vinham, na verdade, na esteira da tentativa de ter utilizado o índio como mão de obra lá na arrancadinha da colonização, lá nos 1530, na instalação dos primeiros núcleos portugueses na colônia. Se tentou usar a mão de obra indígena, o indígena acabava fugindo, porque não conhecia a região muito melhor do que o português tinha chegado. Então foram trazidos padres para cá para instalar reduções nas vilas iniciais que estavam sendo formadas, se subia a serra e se convencia esses índios a descerem para o litoral, que eram literalmente as descidas, tá? Esse índio que aceita, de alguma forma, ou que acaba, de um jeito ou de outro, sendo inserido nesse circuito de missões, e isso passa por uma perspectiva de troca de mantimentos, de abastecimento com ferramentas, de alocação de residências e dos conflitos resultantes. Porque esse índio que vem da serra descido para o litoral, ele vem poligâmico, ele vem politeísta, ele vem animista, ele tem uma série de relações culturais que não estão ligadas ao circuito cristão. E que muitas vezes acabam... Márcio, as mulheres andavam nuas. As mulheres andavam nuas, e não via uma falta de naturalidade nisso, era comum o andar nu. Bem pelo contrário, muitas vezes você pega textos relatando a curiosidade desse índio do porquê aquele imigrante, aquele recém-chegado europeu, andar tão vestido, às vezes tão armado, com armaduras, e esse estranhamento é amplamente descrito em toda a América. Você pega relatos dos mensageiros do Montezuma, lá no México, e as descrições que eles fazem dos espanhóis chegando no litoral são de quem não consegue conceber quem é aquele ser. O contrário também, você pega a carta do Caminha, da chegada no litoral, e a tentativa de descrição dele, do indígena do litoral brasileiro, chega a ser um pouco engraçada, porque ele descreve o que não é, ele não descreve o que é.
Ele descreve que não são muçulmanos, não são judeus, não são cristãos, mas ele não consegue dar um nome para crescer. É muito engraçado de ver o relato da carta. Enfim, esse conjunto de ações inicial, você vê só no lado português da colonização. No lado espanhol, você vê que há uma intenção de utilização, de exploração da terra num nível secundário, porque o foco espanhol eram as minas na região de Potosí. Tá? Como havia toda essa faixa de terra sem ter o que fazer, literalmente a coroa portuguesa entrega aos jesuítas e diz, vão e vejam o que vocês encontram. Esses jesuítas vêm para dentro do território da antiga província jesuítica do Paraguai, que começava em Assunção e terminava na região do TAP, que é mais ou menos aqui em Caxias do Sul. Tá? E essa região toda passa a ser explorada por homens por padres militarizados, que boa parte dos jesuítas eram ex-soldados espanhóis. E eles tinham o intuito de buscar almas para serem ganhas para Deus. Eles reúnem esses índios em torno deles, baseados nesse discurso de ensinar um sistema produtivo, de ensinar uma doutrina produtiva, e vão aos poucos inserindo a catequização. O mesmo contexto também se enxerga ali. A primeira onda missioneira, os primeiros 30 povos das missões, a maior parte deles ruiu pela ação dos bandeirantes. Mas alguns casos, como por exemplo, Caró, aqui no Rio Grande do Sul, são locais onde o não assentamento dos princípios de vida indígenas em relação aos princípios propostos pelos padres jesuítas causou atritos fortes entre os líderes indígenas, que muitas vezes acabaram martirizando e matando os jesuítas em busca de um retorno ao seu sistema de vida. Isso vem até o Diretório Pombalini, em 1750, e aí tem uma mudança na questão. Embora não formalmente ainda, o índio passa a ser visto como um ser que precisa ser tutelado pela coroa para se desenvolver. E isso vira oficial na década de 1830, através dos juízes de órfãos, que passam a ter o indígena como órfão. E aí surge um acordo entre o Estado e os sesmeiros, fazendeiros e estancieiros aqui no Sul. O proprietário de terras, o concessionário de terras que reúne índios e os insere no circuito de catequização, naquele circuito que falamos lá no começo, com a ideia de catequizar para assimilar, tá? Que consegue convencermos a se batizar, que consegue convencermos a buscar um discurso civilizatório que na prática acaba não se efetivando. Esse proprietário de terras, esse concessionário de terras, ele ganha o direito de uso da mão de obra durante um tempo, que era um tempo bastante longo, oscilava entre 10 e 15 anos a partir do dia do batismo. E daí você tem uma série de arcabouços utilizados por esses proprietários. E eles recolhem índios no sertão, levam para suas estâncias e levam 4, 5, 6 anos para batizá-los, porque depois desses 4, 5, 6 anos, quando os índios são batizados, é que começa a contar o tempo da servidão dele. Então, você vai ter uma população indígena toda trazida para dentro de estâncias, de fazendas, de áreas agrícolas de colonização portuguesa, nesse período ainda, e que vão passar a sua vida como servos desse senhor que os salvou da barbárie e os catequizou. Em 1845, sai o regulamento das missões. E aí, sim, os aldeamentos, as reduções, ganham uma estrutura formal. Elas têm que ter um diretor, elas têm que ter o que seria um diretor de ensino, que deve ser um padre católico, para conduzir esse processo, e um posto de saúde, guarda de segurança, enfim, ela ganha uma estrutura funcional do Estado. Esses funcionários públicos passam a receber para isso e começam a desenvolver estratégias diversas para angariar esses índios. Esse processo foi muito parecido aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As duas principais estratégias são a contratação de tropas de bugreiros, citei agora há pouco o Antônio de Souza Machado, tinha muitos pela região, e que é um especialista em recolher índios. Às vezes não muito afavelmente, muitas vezes ele literalmente captura índios e os arrasta para dentro dos aldeamentos. Mas uma segunda estratégia é uma prova daquele não apagamento das estruturas indígenas. Em muitos casos, os presidentes de províncias negociaram com alguns caciques
para que esses caciques buscassem seus co-irmãos, seus companheiros étnicos no interior, e os convencessem a vir para dentro dos aldeamentos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um caso clássico, que é do cacique Dobre, que foi contratado pela província do estado, pela província do Rio Grande do Sul, para recolher os demais caigangues do norte do estado e convencê-los a ir para dentro dos aldeamentos. Muitas vezes isso resultou em uma série de conflitos, algumas vezes funcionou, algumas vezes esses caigangues acabavam servindo apenas de guias para tropas da província ou para tropas de burgueiros que iam efetivamente fazer essa reunião. Dentro dos aldeamentos, então, você tinha uma doutrinação religiosa e uma doutrinação escolar, com o intuito de ensinar os índios, literalmente, a língua portuguesa, ou como trabalhar dentro da cultura mercantilista portuguesa instalada no período, né? E tem uma outra característica que também reforça a manutenção dos traços indígenas. Muitas vezes o material do aldeamento não chegava a esses aldeamentos. Então, o que você via, na verdade, era a construção de uma nova aldeia caigangue, por exemplo, só que dessa vez dirigida por um diretor de índios. Mas o formato de construção ainda era o mesmo, o formato de trabalho era o mesmo, a plantação, a abertura de roças era no mesmo formato, e assim sucessivamente. Então, volto a frisar, quando a gente fala em catequese no século XIX, ela é muito mais um processo de doutrina e de ensino do que um processo de conversão religiosa, efetivamente. Márcio, tu fala muito no caso aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas essa política, ela valia para todo o Brasil Império? Ou tinha diferenças muito acentuadas entre o sul do Brasil, aqui nessa essa região que a gente chama hoje de sul, e o norte, por exemplo? A política indigenista é geral, mas a aplicação dela teve diferenças regionais e temporais muito grandes. Efetivamente, embora o regulamento das missões fosse um regulamento do Império para aplicação em todo o território nacional, ele foi imediatamente aplicado aqui no sul, na região entre o que chamava-se na época dos Campos de Palmas, que é mais ou menos a sudoeste de Curitiba, numa linha vertical, de território, atravessando Santa Catarina até o norte do Rio Grande do Sul. Embora ele fosse geral e ele foi aplicado nos aldeamentos que já existiam na região nordeste, na região sudeste, na região norte do Brasil, os indígenas do centro-oeste e os indígenas do que seria hoje o oeste de Minas Gerais, Goiás, em direção aos Mato Grossos ali, eles acabaram ficando resguardados geograficamente, porque os polos urbanos da região eram muito escassos, né? Você tinha pequenos núcleos regionais de trabalho ligados à exploração de ouro, lá do período da mineração, e algumas instalações agrícolas que, na verdade, tinham a sua expansão limitada pela própria distância e pela dificuldade de locomoção. Nessas regiões que estamos falando, as regiões a sudoeste de Curitiba, vindo por um território bastante largo até aqui no Rio Grande do Sul, são as regiões que, na verdade, faziam parte do projeto de colonização por imigração do Império, né? E que era um projeto explícito nos documentos do Império. Você pega a documentação imperial sobre a imigração, a documentação de incentivo à imigração, e o discurso é limpar os campos do sertão para a instalação da gente branca laboriosa que será trazida. Esse limpar os campos do sertão está ligado à ideia de remover os indígenas. Tá? Então, você tem efetivamente uma aplicação integral do regulamento das missões aqui no sul. No norte, no nordeste e na região sudeste, você tem uma adaptação dos ordenamentos que já existiam desde lá do século XVI, XVII, ao regulamento das missões. Aqui no sul, não. Aqui no sul, você tem a criação de ordenamentos a partir do regulamento das missões. Isso eu ia te perguntar, Márcio, porque como é que se estabelecia uma missão, para o nosso aluno aqui entender? Ela era criada e atraía os indígenas, ou ela era criada dentro de um povoado já existente? Normalmente ela era criada numa região de uma congregação já existente, que muitas vezes acabava se convertendo num povoado.
não muito próximo para evitar conflitos, mas não distante o suficiente para que os diretores de índios ficassem lá isolados, como tinha acontecido com os missionários do século XVIII. Então, por exemplo, no norte do Rio Grande do Sul, se usa muito como referência de distância entre os aldeamentos o que depois viria a ser a cidade de Passo Fundo, a cidade de Palmeira das Missões e a cidade de Vacaria. Os aldeamentos são próximos a elas, mas mais no interior. O governo do Império recortava uma área que fosse devoluta, que, portanto, não fosse acertar terras de ninguém, indicava essa região num mapa para o diretor de índios e ele ia até lá e marcava o campo. Dali para frente, os procedimentos dependiam de onde estava a população indígena. Tá? Dali, então, se havia população dentro da região, ele já se instalava lá e começava o processo de atração, trocas de presentes, recolhimentos, a oferta de abrigo contra os conflitos em relação aos colonos. Nessa época, você já tem núcleos colonizadores em todo o noroeste do Rio Grande do Sul, que são lá da colonização alemã no estado do Rio Grande do Sul, então já há conflitos muito intensos entre índios e colonos ali. Na região dos Campos de Cima da Serra, você tem um enfrentamento muito pesado entre fazendeiros de descendência portuguesa e índios extraviados no meio dessas fazendas. Esse diretor passa a oferecer abrigo a esses índios. Se não há essa condição, se chama uma tropa de bugreiros ou se contacta um desses índios que aceite fazer a ligação entre um e outro. O que é muito curioso nos relatórios dos diretores de aldeamentos é que quando você para e começa a analisar as distâncias geográficas, elas não são grandes. Às vezes, esses diretores estão instalados a uma área de menos de uma légua de onde está dentro da mata o grupo indígena que vai ser atraído para ali. E, claro, também essa faixa de terra que eu estou falando, Rio Grande do Sul, Paraná, não é uma coincidência. Ela é basicamente o território dos grupos Gs nesta região. E então você tem grupos indígenas de caigangues aqui do Rio Grande do Sul que têm parentes na região do que hoje é o Paraná. E eles circulam nessa área. A tentativa era segurá-los e fixá-los no Rio Grande do Sul quando eles estavam aqui, atraindo eles com essa questão da troca de presentes, da oferta de segurança e muitas vezes literalmente caçando eles floresta adentro. Márcio, então, pelo que tu está nos dizendo, apesar do discurso anticlerical que vai ter depois com o surgimento do Serviço de Proteção ao Índio, né, e localização dos trabalhadores nacionais, isso já nos diz muito, né? Mas com o surgimento do SPI, nós temos uma continuidade desse processo que tu está nos dizendo. Então, tu poderia fazer assim, um link mostrando assim, o que tem de diferente desse projeto de catequização, esse projeto missioneiro, e o Serviço de Proteção ao Índio, mas, ao mesmo tempo, também nos mostrar essa continuidade que tu já está sinalizando, apontando aí, para a gente poder compreender essa virada do século XIX para o XX, porque o SPI, ele vai até utilizar a palavra pacificação, né? Quer dizer, uma palavra de cenário de guerra. Tem um famoso livro ali agora, Um Grande Cerco de Paz, vamos estabelecer, né? Um grande cerco de paz. Pacificação, mas para quem essa pacificação? Quem está sendo pacificado? E, claro, não estou querendo aqui jogar fora a questão humanitária do SPI. Né? Existe todo um projeto humanitário ali de proteção aos povos indígenas. Mas, junto com isso, existe isso que tu está nos mostrando já lá no século XIX. Vamos deixar os índios aqui aldeados, né? Vamos fixar o índio aqui numa determinada região para que se facilite a ocupação das terras por colonos. Então, o SPI ele tem esse duplo propósito, né, de permitir a ocupação de terras por outros, por colonos, e, ao mesmo tempo, proteger essas populações indígenas. Mas quais são essas diferenças e continuidades? O que tu pode realçar aqui para nós? O principal foco, os dois principais focos que eu diria são a retirada dos clérigos, porque aí o discurso religioso, clerical, ele é retirado da questão.
quando sai a primeira Constituição da República, ela simplesmente não fala nos indígenas. Tá? Ela só classifica o indígena como relativamente incapaz. Mas é a única menção que se fala. Não se diz mais o que vai se fazer com o indígena, e é uma indicação do nome do serviço. Quando o SPI é criado, não é criado SPI-LTN, porque esse índio no interior do Brasil já não é mais visto como um índio, é visto como um trabalhador nacional a ser trazido para o seio do desenvolvimento da nação, no discurso positivista de desenvolvimento, e isso muda muito. O Código Civil de 1916 ele tem todo um raciocínio muito ligado aos princípios positivistas. E aí você tem uma discussão que vem do último quarto do século XIX e que é muito mais radical, muito mais brutal, embora ela tenha a percepção de humanização da época. O primeiro passo dessa discussão foi voltar a discutir se o índio era gente ou não. Então você tem alguns dados que são muito impactantes. Ali na virada do século XIX, crânios de botocudos foram levados para a Europa, para os Estados Unidos, para se discutir se era um crânio humano ou não, porque havia se investido 300 anos na sua assimilação e não tinha dado certo. Então, e há uma ambiguidade na discussão, porque o crânio que foi levado para os Estados Unidos foi considerado respeitável. O crânio que foi levado para a Europa foi associado muito mais próximo ao do orangotango do que da humanidade. E isso era um discurso que trazia já esse bojo de que o índio não tinha se desenvolvido o suficiente para ser humano. Aí nós caímos no Código Civil de 1916, que passa a considerar que a ideia de absorção por catequese direta não tinha dado certo. Então o SPI surge para ajudar o indígena a terminar de se desenvolver e fazê-lo caminhar em direção à humanidade civilizada. Tá? Baseado na ideia, como muito bem mencionado, um livro do Antônio Carlos de Souza Lima, O Grande Cerco de Paz. A ideia de que se cercaria os índios que ainda não estavam em aldeamentos para reduzi-los de território e evitar que eles entrassem em conflito com a humanidade e com as barbáries que a humanidade poderia fazer com eles. E aí sim nós estamos falando daquela região do centro-oeste do Brasil que nós não tínhamos, que tinha ficado resguardada do regulamento das missões. Porque os principais alvos, as principais regiões alvos do SPI vão ser as regiões de prolongamento das linhas telegráficas, né? E que são basicamente as regiões que partem de Cuiabá para o sul, para o norte e para a região de Goiás, que é hoje o estado de Tocantins, né? E ali vão se estabelecer esses novos aldeamentos com os princípios do SPI, que têm, na verdade, o mesmo pensamento de operação, absorver o indígena e transformá-lo nos trabalhadores nacionais, aqueles não localizados. Tá? O que muda é que eles não vão fazer isso via discurso de catequese, será um discurso de absorção direta. E aí o trabalho do SPI, literalmente, é localizar as populações, entrar nos territórios, ali estabelecer um posto indígena, o que mais tarde iam ser os postos indígenas, ali estabelecer um posto de contato e atrair esses indígenas com presentes. Dali vai se desenvolver o hábito de levar para esses aldeamentos para serem trocados por favores ou pela aproximação, facões, panelas, enxadas, machados, ferramentas, utensílios que esses índios que viviam à margem da sociedade agrícola em expansão viam nas fazendas, mas não possuíam. O SPI levava essa possibilidade até eles, enquanto esticava a linha telegráfica até lá. Então, a principal mudança é quem vai fazer, porque quem vai fazer não serão mais religiosos, embora você ainda tenha a presença de muitos religiosos nos ornamentos e nessas frentes de localização de trabalhadores nacionais, não é mais um princípio religioso, não se quer mais localizar o índio para convertê-lo ao cristianismo. Ele passa a ser localizado para ser reduzido e transformado efetivamente num trabalhador civil. A ideia é a mesma, para que ele libere espaço seguro em torno desse aldeamento para a instalação de fazendas e de núcleos agrícolas, né? Márcio, é isso que tu fala aí da análise do crânio, né? A frenologia, isso aí também mostra um contexto maior.
porque o português, né, os portugueses, eles tinham um preconceito religioso muito grande, mas eles não tinham um preconceito racial, né, apesar de que eles vão escravizar pela raça, mas não vão considerar o negro como um humano no início, vão considerar como um animal que não tem alma. O preconceito maior dos portugueses, né, era religioso. Só que agora, nessa virada do século XIX para o XX, nós temos aí em marcha as teorias raciais. E o indígena, ele é colocado nesse contexto também, né? Quer dizer, ele é uma raça inferior e ele vai ser civilizado não pela igreja, mas pelo Estado, que é dirigido pelo homem branco. E o SPI, ele acaba, de certa forma, absorvendo um pouco disso. Mas, por outro lado, o SPI também protegia dos grupos bugreiros, né? E uma das justificativas para a criação do SPI foi também esse genocídio que se cometia com essas populações indígenas. E esse genocídio, como é que tu percebe ele? Ele é um genocídio que, de certa forma, apesar de que os indígenas estão hoje crescendo do ponto de vista demográfico, mas é um genocídio que mesmo com a ação do SPI, ele continua em marcha, ou não? Sim, e ele muda de caráter, mas ele permanece. O ponto que tu levantou é importante. Até o século XVIII, a discussão é se o índio tem alma e ele deve ser salvo. No século XIX para frente, da metade do século XIX para frente, e aí entrando República dentro, você está falando de uma questão de desenvolvimento baseado em uma percepção do cientificismo, né? De que o índio seria um ser humano subdesenvolvido e que haveria como desenvolvê-lo. E aí você tem um reforço da conotação sobre a palavra índio, porque aí o índio vira não apenas um cidadão de segunda categoria, ele vira também uma pessoa de segunda categoria, que não teria feito todo o seu desenvolvimento. E essa percepção do SPI, ela tem as duas faces. O SPI absorve essa tutela do indígena com a missão de desenvolvê-lo, mas a nível de pacificação, o discurso está ligado à ideia de evitar conflitos entre colonos e índios, porque a voz corrente da população é de que o índio é selvagem por natureza e é indomável, e que é melhor matá-lo para não ter problemas com ele. Então, embora lá na região do Mato Grosso você tenha o SPI fazendo esse trabalho de atração e de recolhimento de indígenas, aqui no Sul, mesmo perto do século XX, mesmo nos 1890, 1900, 1910, você tem os fazendeiros em conflitos armados contra os remanescentes de grupos indígenas que circulam entre as fazendas, matando esse índio. E isso você vê nas histórias dos nossos avós. Volta e meia você senta com o avô da região do campo, da região de colonização alemã de Santa Catarina, e pergunta para ele assim, meu avô, o avô dele, tinha uma esposa que foi pega cachorro. Essa esposa pega cachorro é uma chocrenha, uma caigangue, é uma carijó, que ficou para trás nesses conflitos e não foi morta, foi capturada e acabou se tornando, vamos dizer assim, uma relação matrimonial imposta na vida desse cidadão. Ela não tem como fugir desse casamento, mas ela é um testemunho de que o conflito, embora houvesse o discurso do SPI de salvar a população e evitar que houvesse a luta entre colonos e indígenas remanescentes, esse conflito na prática ainda existia, e ainda existe hoje. Tá? Quando você está, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, e você fala com fazendeiros do interior sobre os aldeamentos indígenas que tem em torno da cidade, o que ele diz é que é melhor matar tudo e tirar dali. Embora ele não esteja lá na porta do aldeamento de arma na mão atirando, o discurso permanece. E reforçado agora nos últimos tempos, como temos falado, com a ideia de que o índio é um desperdício de terra, que aquela reserva indígena feita ali é um desperdício de terra, e que se o índio não for trabalhar para ele na lavoura dele, então é melhor remover o aldeamento daí e eliminar o índio. Essa eliminação passa pela memória lá da virada do século XIX para o XX, dos conflitos diretos entre os remanescentes de fazendeiros e entre as frentes agrícolas do país, que estão avançando para o centro do país, e onde o SPI não está atuando, essa frente se transforma num conflito aberto, num conflito direto.
O SPI, por sua vez, embora tenha esse discurso de tutelar o índio, ele reforça o discurso de que o índio realmente ele é incapaz e que ele não foi plenamente desenvolvido, que a ação do SPI irá desenvolvê-lo. E o SPI, nas suas reservas, nos seus postos de atração, reuniu indígenas de diferentes etnias, né, Márcio? Que isso também teve que ser pacificado, né? Por exemplo, na terra indígena que eu referi aqui no início, nós tínhamos grupos indígenas guaranis, caigangues, xocleng, e tinha os caboclos do contestado que foram lançados dentro do aldeamento, do posto de tração, todos juntos ali, porque na realidade era assim, olha, vamos colocar todo mundo aqui dentro dessa caixa, e porque lá na frente vai ter que sair tudo o mesmo produto, né? Vamos todos moldar a identidade de todos de uma vez só, e isso produziu vários conflitos que também, de certa forma, não foram apagados, esses conflitos. Márcio, assim, ó, é uma conversa bastante elucidativa. Eu acho que tu clareou vários pontos aqui para os nossos estudantes, professores que estão nos acompanhando, né? Nós nos solidarizamos muito com os povos indígenas aí que estão passando por dificuldades no contexto atual brasileiro, queimada, invasão de grileiro, de minerador, e essa visão tosca, né, Márcio, porque o indígena, a reserva, ela não é, a terra indígena, no caso, ela não é apenas uma terra indígena, ela é uma reserva ambiental, ela preserva a flora, ela ajuda no meio ambiente, no clima, ela preserva a fauna, quer dizer, e essa visão tosca aí de plantar soja e criar gado e não sei mais o que, e mineração, que é importante, mas não pode ser importante a ponto de tornar os povos indígenas um ser desprezível no Brasil. É uma visão muito tosca, assim, que remete lá ao século XIX que nós estamos falando aqui. Márcio, falando isso, quero te agradecer enormemente por essa oportunidade aqui, por essa conversa, e quero te passar a palavra para tuas considerações finais, lembrando que essa conversa aqui, que já tem mais de 1 hora, ela será publicada no canal Conversando sobre História, e eu acho que é um tema, né, tenho certeza que é um tema muito válido e necessário, como eu falei também lá no início. Márcio, suas considerações finais, por favor. No contexto contemporâneo, embora a legislação se tornou muito mais flexível e reconheceu a cultura indígena, na prática, o indígena ainda passa por esses conflitos nas duas dimensões que foram citadas. Os conflitos entre plantadores, criadores e os limites indígenas ainda são muito dificilmente defendidos, baseados nessa visão que nós vimos falando, de que o índio ele é um vagabundo, ele é um displicente e que ele desperdiça a terra. As pessoas precisam compreender, inicialmente, que o indígena vive na sua terra da forma como ele concebe a vida nela, e ele desenvolve uma relação territorial como qualquer outro grupo humano desenvolve. Se ela não é igual ao exterior, então você tem literalmente o caso do diferente, tão falado nas relações internacionais, e ele precisa ser respeitado. Principalmente porque esse formato de relação que ele tem com o território cria um circuito de preservação do território baseado nas necessidades daquele grupo indígena, e não da população em torno do aldeamento. E até porque, se ele for deixado manejar, se lhes for dado o direito de realmente manejar a sua terra como ele concebe esse manejo, parte dos conflitos internos, esses que você vinha falando, que são tão comuns país afora. O Parque do Xingu tem dezenas de povos indígenas diferentes dentro do mesmo território. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos antigamente a região da Borboleta, que é para onde afluiu tudo que sobrou da imigração e da colonização, e todo mundo ficou misturado naquele território ali. É importante que as pessoas percebam que o desenvolvimento capital do país não depende da ocupação das terras indígenas,
Mas o desenvolvimento das comunidades indígenas depende daquele território ali, da relação que ele estabelece com a terra. Se houver uma intervenção contínua desse território, nesse território, de forças externas, você nunca vai ter um índio se desenvolvendo. E o índio, por sua vez, nunca vai ser absorvido completamente no circuito capitalista em torno, porque ele é uma outra etnia, ele é um outro grupo humano. É importante isso. Importante que as pessoas prestem atenção nos discursos que têm se formado atualmente, que, como tu mesmo destacaste, Carlos, remontam ao século XIX, e a ideia de que a única solução na relação com os índios é invadir as terras indígenas e matar todos. Não é uma relação humanamente possível no século XXI. Márcio, uma última questão aqui que eu já estava me esquecendo. Para o nosso estudante aqui do ensino médio, estudante da graduação que quer começar quer se apropriar da temática indígena, da questão indígena, quer estudar melhor esse assunto, que obra que tu indica para ele iniciar esses estudos? A gente sabe que tem tantas, por isso que a pergunta é difícil, né? Mas o que tu, como estudioso dessa temática, indicaria? Eu pensaria inicialmente em duas obras que se complementam, na minha opinião. Primeiro, uma que é fundamental, que é uma pilastra para quem está começando, que é o livro História dos Índios do Brasil, da Manuela Carneiro da Cunha. E que, na verdade, ela é organizadora desse livro e ela reúne ali textos que falam desde lá do século XVI até os contextos resultantes da Constituição de 88. Importantíssimo, assim. E já citamos algumas vezes aqui um Grande Cerco de Paz do Antônio Carlos de Souza Lima, que vai explorar, na verdade, as relações entre brancos e índios já aqui no século XX, já do SPI para frente, chegando até a FUNAI, e vai dar um contorno muito próximo do que nós temos hoje. Para mim, essas duas obras, para quem vai arrancar a conversa agora, são fundamentais. Eu gostaria de fazer mais uma sugestão que não é diretamente ligada, mas ela passa pela formação da imagem do índio. É um texto um tanto antigo, eu não sei onde é que se encontraria. Eu usava a edição que havia na UX, nunca consegui uma edição para mim adquirir. É um livro chamado Terra à Vista, o discurso do confronto, de uma linguista chamada Eni Pucinelli Orlandi. É um livro relativamente antigo, e ele fala, na verdade, da formação dessa imagem do índio, desse discurso pejorativo sobre o índio. Acho que essas três obras, para quem vai começar, seriam fundamentais. Inclusive, esse livro da Manuela Carneiro da Cunha, que é uma grande antropóloga, ele está esgotado há anos, né, Márcio? Esse livro poderia ser reeditado aí, é uma necessidade, né? Márcio... Ele é um livro que se encontra facilmente nas universidades, mas a nível de possuí-lo, meio quem tem, quem não tem ficou sem, né? Esses dias estava no estante virtual, fazendo uma propaganda aqui, no estante virtual estava por R$900 a obra. Quer dizer, mostra que é uma obra rara, né? E necessária. Márcio, te agradeço enormemente pela conversa, uma prazerosa conversa, foi muito bom te reencontrar, né? Fazia tempo que a gente não se via, né? Nos falamos aí nas redes sociais, mas não se via faz um bom tempo. Uma conversa muito prazerosa, bastante esclarecedora, bastante instrutiva, e deixo aqui um grande abraço para ti e para os nossos estudantes, tá bom? Obrigado aí, tudo de bom, Márcio. Boa noite, hein, Carlos? Boa noite. Encerrar nossa gravação aqui, deixando um abraço para os nossos alunos, os nossos ouvintes, espectadores que estão acompanhando aqui, e até a próxima conversa.